Imagina um lugar que parece saído direto de um filme de conspiração, cheio de segredos, tesouros escondidos e histórias que ninguém nunca contou completamente. Um lugar onde cada corredor, cada pintura e cada documento guardam pistas de séculos de poder, intrigas e mistérios que desafiam a nossa compreensão. Parece roteiro de cinema, né? Mas esse lugar existe de verdade, e ele se chama Vaticano. Escondido no coração de Roma, o menor país do mundo é, paradoxalmente, um dos lugares mais poderosos e enigmáticos do planeta. E eu te garanto, o que acontece dentro daqueles muros vai muito além do que a gente imagina. Neste vídeo, nós vamos fazer algo que pouquíssima gente tem a chance de fazer. Vamos mergulhar fundo nas curiosidades, nos mistérios e nas teorias da conspiração que cercam o Vaticano. Vamos explorar corredores que o público não vê, abrir cofres que deveriam permanecer fechados e decifrar códigos escondidos à vista de todos. O que será que está guardado nos seus arquivos secretos? Por que um país tão pequeno precisa de um exército de elite e um banco envolvido em tantos escândalos? E será que a Igreja Católica sabe muito mais sobre o universo e até sobre vida extraterrestre do que ela admite? Prepare-se, porque a jornada vai ser intensa. Nós vamos desvendar segredos que foram guardados por séculos, conectando história, arte, ciência e teorias que vão explodir a sua cabeça. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse pequeno, mas imensamente poderoso país. Acredite em mim, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para o Vaticano da mesma maneira. Para começar a entender o tamanho do mistério, a gente precisa primeiro entender o tamanho do país. E é aí que vem a primeira grande loucura. O Vaticano é, oficialmente, o menor país do mundo. Com uma área de apenas 0,44 km², ele é menor do que muitos parques por aí. Dá para atravessar o país inteiro a pé em poucos minutos. Mas não se engane pelo tamanho. Dentro dessa pequena área, vivem cerca de 1.000 habitantes. E eles formam uma nação completamente independente da Itália, que a cerca por todos os lados. Eles têm seu próprio governo, sua própria moeda, o euro do Vaticano, que é raríssimo. Emitem seus próprios passaportes, têm um sistema de correios e até uma seleção de futebol, que não é lá essas coisas, mas existe. Essa independência não é só simbólica. O Vaticano exerce um poder geopolítico e espiritual que reverbera pelo mundo inteiro, influenciando a vida de mais de 1 bilhão de católicos e participando de decisões globais. O Papa não é apenas um líder religioso. Ele é um chefe de Estado com uma influência diplomática gigantesca. E para proteger esse poder todo, o Vaticano tem seu próprio exército, a Guarda Suíça, sobre a qual a gente já vai falar. Essa estrutura toda, concentrada num espaço tão minúsculo, já cria uma atmosfera única. É como se cada metro quadrado fosse otimizado para exercer o máximo de poder e controle. Mas é exatamente essa fachada de organização, santidade e tradição que esconde as maiores perguntas. Por trás dos muros altos, das basílicas suntuosas e das cerimônias televisionadas para o mundo todo, existe um universo de segredos. Histórias de corrupção, documentos que poderiam reescrever a história, tesouros de valor incalculável e decisões tomadas a portas fechadas que afetam todos nós. O Vaticano pode ser o menor país do mapa, mas a sombra que ele projeta é gigantesca. E é nessa sombra que os maiores mistérios florescem, esperando para serem descobertos. Se o Vaticano é o cérebro da Igreja Católica, os arquivos apostólicos do Vaticano, popularmente conhecidos como arquivos secretos, são a sua memória. E que memória, meus amigos! Imagina uma estante de livros. Agora imagina que essa estante tem 85 quilômetros de comprimento. É isso.
85 quilômetros de prateleiras lotadas de documentos que contam a história do mundo sob a perspectiva da Igreja nos últimos 12 séculos. Lá dentro tem de tudo: cartas de reis e rainhas, bulas papais que mudaram o curso de nações, os registros completos dos julgamentos da Santa Inquisição, incluindo o de Galileu Galilei. É a história do poder, da ciência, da guerra e da fé, tudo catalogado e guardado a 7 chaves. O nome arquivo secreto, na verdade, vem de uma tradução um pouco equivocada do latim archivum secretum, que significaria mais algo como arquivo pessoal do Papa. Mas na prática, o secreto caiu como uma luva. Durante séculos, o acesso a esses documentos foi praticamente impossível para qualquer pessoa de fora da alta cúpula da Igreja. Só em 1881 que o acesso foi liberado para pesquisadores, e mesmo assim é um processo extremamente burocrático e restrito. Você precisa provar que é um acadêmico sério, dizer exatamente o que quer pesquisar, e só pode ver alguns poucos documentos por dia. E o material mais recente só pode ser acessado depois de 75 anos. Ou seja, o que aconteceu ontem a gente só vai saber daqui a quase um século. É claro que todo esse sigilo alimenta as mais incríveis teorias da conspiração. O que será que eles não querem que a gente veja? Há quem diga que os arquivos guardam provas da existência de descendentes de Jesus Cristo, relatórios detalhados sobre aparições de anjos e demônios, ou até mesmo tecnologia e conhecimento de civilizações antigas perdidas. Outros acreditam que lá estão escondidos os verdadeiros evangelhos que foram retirados da Bíblia, ou documentos que provam o contato da Igreja com seres de outros planetas. A verdade é que a gente não sabe. E talvez seja exatamente essa a intenção, manter o mundo se perguntando o que há de tão importante naqueles 85 quilômetros de história. Quando você pensa na segurança do Vaticano, talvez imagine seguranças modernos de terno e com um ponto no ouvido, certo? Errado. A primeira linha de defesa do Papa é um dos exércitos mais antigos e visualmente impressionantes do mundo, a Guarda Suíça Pontifícia. Com seus uniformes coloridos e extravagantes nas cores azul, vermelho e amarelo, que dizem ter sido desenhados por Michelangelo, embora isso seja um mito, eles parecem ter saído de uma peça de teatro do século XVI. Carregando alabardas, aquelas lanças compridas e ornamentadas, eles parecem mais guardas de um castelo de contos de fadas do que um exército funcional. Mas, de novo, as aparências enganam. Por baixo daquelas roupas renascentistas, existe uma força de combate de elite. Para ser um guarda suíço, o candidato precisa ser um cidadão suíço, católico, solteiro, com menos de 30 anos, ter no mínimo 1,74 m de altura e ter concluído o treinamento básico no exército suíço. Eles são especialistas em combate corpo a corpo, tiro de precisão e táticas de proteção de dignitários. A alabarda pode ser para cerimônias, mas escondidas, eles carregam pistolas e fuzis de última geração, como a Sig Sauer P220 e a SG550. A missão deles é uma só: proteger o Papa a qualquer custo, e eles levam isso ao pé da letra, jurando dar a vida pelo pontífice se necessário. Essa dualidade da Guarda Suíça é uma metáfora perfeita para o próprio Vaticano. Ela representa a tradição, a história e a pompa, com seus uniformes e rituais seculares. Ao mesmo tempo, representa a força, o poder e a prontidão para a ação no mundo moderno, com treinamento e armamento de ponta. Eles são um lembrete constante de que, embora o Vaticano seja um lugar de fé, ele também é um Estado que se protege com força militar. A presença desses soldados, com seu juramento de lealdade até a morte, reforça a aura de que há algo ali dentro que é tão valioso, tão importante, que precisa ser protegido com o sacrifício da própria vida. E isso só aumenta ainda mais o mistério. Agora segura essa: o Vaticano tem um observatório astronômico.
E não é um observatório qualquer, é um dos mais antigos e respeitados do mundo, o Specula Vaticana. Fundado oficialmente em 1891 pelo Papa Leão XIII, suas raízes voltam até o século XVI. A ideia era mostrar ao mundo que a Igreja não era inimiga da ciência, mas sim uma patrona dela. Hoje, o observatório principal não fica mais em Roma, por causa da poluição luminosa da cidade, mas sim no topo de uma montanha no Arizona, nos Estados Unidos, em colaboração com a Universidade do Arizona. Lá, padres e irmãos jesuítas, que também são astrônomos e astrofísicos com doutorado, passam as noites olhando para o céu. Eles estudam tudo o que a gente possa imaginar: planetas, asteroides, galáxias distantes, matéria escura, a origem do universo. É ciência de ponta, financiada pela Igreja Católica. Mas a pergunta que todo mundo faz é: por quê? Por que a Igreja investe tanto dinheiro e recursos para estudar o espaço? A resposta oficial é a busca pelo conhecimento e a admiração pela criação de Deus. Mas é claro que as teorias vão muito além. Muitos acreditam que o verdadeiro objetivo do observatório é procurar por sinais de vida extraterrestre. E o mais maluco é que o próprio Vaticano não descarta essa possibilidade. Nos últimos anos, vários astrônomos do Vaticano, incluindo o ex-diretor do observatório, José Funes, e o cientista Guy Consolmagno, deram declarações que deixaram muita gente de cabelo em pé. Eles disseram coisas como: acreditar que pode haver vida em outros planetas não contradiz a fé em Deus, e que eles mesmos batizariam um alienígena se ele pedisse. Essas falas abrem um leque de possibilidades. Será que o Vaticano já sabe de algo? Será que, nos seus arquivos secretos ou através de seus telescópios, eles encontraram evidências de vida fora da Terra e estão lentamente preparando a humanidade para essa revelação? A ideia de um Papa anunciando o primeiro contato é, no mínimo, fascinante. Todo país precisa de um banco, e o Vaticano não é exceção. Mas o banco de lá não é um banco comum. Conhecido oficialmente como Instituto para as Obras de Religião, ou simplesmente Banco do Vaticano, ele é uma das instituições financeiras mais secretas e polêmicas do mundo. Criado para administrar os bens destinados a obras religiosas ou de caridade, ele opera sob um véu de sigilo quase impenetrável. Suas contas não são para qualquer um. São reservadas para dioceses, ordens religiosas e clérigos. E o mais importante, ele não responde a nenhuma autoridade regulatória externa. É um paraíso fiscal dentro dos muros sagrados. Com tanto sigilo e tão pouca supervisão, não é de se espantar que o IOR tenha se tornado o epicentro de alguns dos maiores escândalos financeiros da história recente. As acusações são pesadíssimas e incluem lavagem de dinheiro, fraude e conexões obscuras com a política italiana e até com a máfia. A falta de transparência permitiu que fortunas de origem duvidosa fossem limpas através das contas do Vaticano, longe dos olhos da lei. O poder do banco é tão grande que ele já foi acusado de financiar operações políticas e até de estar envolvido em conspirações internacionais. O caso mais famoso é o de Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Ele era o presidente do Banco Ambrosiano, um grande banco italiano com fortes laços com o Vaticano. Em 1982, o banco quebrou, deixando um buraco de mais de $1 bilhão, e Calvi fugiu de Itália. Dias depois, ele foi encontrado morto, enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres, com os bolsos cheios de pedras e dinheiro. A polícia inicialmente tratou como suicídio, mas a investigação foi reaberta e hoje é considerada um assassinato. A suspeita é que Calvi foi silenciado pela máfia por saber demais sobre as transações ilícitas que ligavam o crime organizado, a maçonaria e o próprio Banco do Vaticano. Um thriller financeiro e criminal no coração da Santa Sé.
O que a gente vê do Vaticano é só a ponta do iceberg. Debaixo da grandiosa Basílica de São Pedro e de toda a cidade-estado, existe outro mundo. Uma cidade subterrânea, um labirinto de túneis, criptas e catacumbas. A parte mais famosa e sagrada desse submundo é a Necrópole Vaticana. Durante escavações realizadas secretamente nos anos 40, a mando do Papa Pio XII, arqueólogos encontraram um antigo cemitério romano diretamente abaixo do altar principal da basílica. E, no meio desse cemitério, eles descobriram o que muitos acreditam ser o prêmio máximo da arqueologia cristã. Eles encontraram um pequeno monumento do século II, conhecido como Tropaium, construído sobre um túmulo simples. Inscrições arranhadas na parede próxima diziam Petros N, que em grego significa Pedro está aqui. E dentro do túmulo foram encontrados os ossos de um homem robusto, que viveu no século I e morreu com idade avançada. Para a Igreja Católica, não há dúvida. São os restos mortais do apóstolo Pedro, o primeiro Papa, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Hoje, uma pequena parte da necrópole pode ser visitada em tours exclusivos e concorridíssimos, o Scave Tour, onde você pode chegar a poucos metros do suposto túmulo. Mas como tudo no Vaticano, a necrópole e os túneis subterrâneos alimentam muitas outras teorias. Há quem diga que o que foi encontrado é apenas uma parte de uma rede muito maior de passagens secretas que conectam o Vaticano a outros pontos de Roma, como o Castelo de Santo Ângelo, servindo como rotas de fuga para os papas em tempos de perigo. Outros especulam que esses túneis escondem artefatos que a Igreja não quer revelar, como livros apócrifos, tesouros acumulados ao longo dos séculos, ou até mesmo relíquias sagradas de poder inimaginável, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. O subsolo do Vaticano seria, literalmente, um baú de tesouros e segredos históricos. A Capela Sistina é, sem dúvida, uma das maiores obras de arte da humanidade. Milhões de pessoas visitam o Vaticano todos os anos e ficam de pescoço doído, olhando para cima, maravilhadas com os afrescos de Michelangelo. A cena mais icônica, a criação de Adão, com Deus estendendo o dedo para tocar o de Adão, está no imaginário de todo mundo. É a representação máxima da fé e da arte renascentista. Mas e se eu te disser que Michelangelo, um gênio temperamental, e que tinha uma relação conturbada com a Igreja e com o Papa Júlio II que o contratou, pode ter escondido mensagens secretas e até críticas à Igreja bem debaixo do nariz de todo mundo? Vamos olhar de novo para a criação de Adão. Observe bem o manto vermelho que envolve Deus e os anjos. Muitos médicos e estudiosos de anatomia apontam uma semelhança impressionante com um corte transversal do cérebro humano. A figura de Deus estaria exatamente na área que corresponde ao lobo frontal, responsável pelo pensamento, criatividade e, para muitos, pela consciência. A mensagem oculta poderia ser que Deus não deu a vida a Adão, mas sim o intelecto, a capacidade de pensar por si mesmo, uma ideia extremamente humanista e ousada para a época, que colocava o homem, e não Deus, no centro de tudo. E não para por aí. Em outra cena, a separação da luz e das trevas, o pescoço de Deus tem uma anomalia. Se você olhar bem, a iluminação e as linhas do pescoço formam, de novo, a imagem de um cérebro humano, visto por baixo, com o tronco cerebral e o cerebelo. Michelangelo estudou anatomia dissecando cadáveres secretamente, algo proibido pela Igreja na época. Ele conhecia o corpo humano como ninguém. Essas mensagens seriam a sua forma de protesto, uma vingança artística contra a instituição que ele era obrigado a servir, inserindo a ciência e o conhecimento humano no coração da representação divina. A Capela Sistina seria, então, não só uma obra de fé, mas um manifesto secreto da razão. Com tantos tesouros artísticos, documentos históricos e segredos potenciais,
É óbvio que o sistema de segurança do Vaticano seria de outro nível. Estamos falando de uma fortaleza impenetrável, que mistura tradição e tecnologia de ponta. Além da Guarda Suíça e da Gendarmaria do Vaticano, que é a força policial do país, existe uma rede de segurança quase invisível, mas onipresente. Câmeras de alta definição estão espalhadas por todos os cantos, monitorando cada movimento de turistas e funcionários. Sensores de movimento, pressão e calor protegem as obras de arte mais valiosas, como a Pietà de Michelangelo, que hoje fica atrás de um vidro à prova de balas depois de ter sido atacada em 1972. O acesso aos locais mais sensíveis, como os arquivos secretos e os cofres do Banco do Vaticano, é controlado por múltiplos níveis de autenticação, que podem incluir chaves físicas, senhas, biometria e a presença de múltiplos guardas. A proteção digital também é levada a sério, com equipes de cibersegurança trabalhando 24 horas por dia para proteger os sistemas do Vaticano contra hackers. É um aparato de segurança digno de um filme de espionagem, projetado para proteger não apenas bens materiais, mas principalmente informações. O que nos leva de volta à pergunta central: o que eles estão protegendo com tanto afinco? É aqui que as teorias da conspiração atingem seu ápice. Há quem acredite que essa segurança toda não é só para proteger ouro ou documentos antigos, mas sim provas físicas de eventos que mudariam o mundo. Provas da descendência de Jesus, como mencionamos, que desafiariam o celibato da Igreja, registros detalhados e talvez até filmagens de aparições divinas ou milagres que foram mantidos em segredo. Ou, na outra ponta do espectro, tecnologias antigas e poderosas, talvez de origem extraterrestre ou de civilizações perdidas, que a Igreja teria confiscado e guardado para si. A verdade é que o nível de segurança é tão extremo que ele se torna, por si só, uma prova de que há algo muito, muito importante escondido atrás daqueles muros. Do menor país do mundo ao guardião dos maiores segredos da humanidade. O Vaticano é um lugar de dualidades. É um centro de fé para mais de 1 bilhão de pessoas, mas também um centro de poder político e financeiro com um passado sombrio. É um museu a céu aberto, com as mais belas obras de arte, mas cada uma delas pode esconder uma mensagem secreta, uma crítica velada. É um lugar que prega a transparência da alma, mas que opera por trás de um véu de sigilo com seus arquivos e seu banco. É um paradoxo vivo, e é isso que o torna tão fascinante. Independente do que realmente se esconde por trás dos seus muros altos e de sua segurança impenetrável, o Vaticano continua sendo um símbolo poderoso de fé, poder e, acima de tudo, mistério. Talvez seus segredos sejam apenas documentos burocráticos e uma história um pouco mais cinza do que a versão oficial. Ou talvez, apenas talvez, lá dentro, estejam guardadas respostas para as maiores perguntas da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos e se estamos sozinhos no universo? A verdade, provavelmente, nunca saberemos por completo. E agora eu quero saber de você. O que você acha? Você acredita que o Vaticano guarda segredos que poderiam mudar o mundo e que nunca serão revelados? Ou acha que tudo isso não passa de lendas e teorias da conspiração para alimentar a nossa imaginação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre tudo isso. E se você curtiu essa viagem pelos mistérios do Vaticano, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios sobre os grandes mistérios do nosso mundo. A gente se vê no próximo vídeo.